Graça e paz. Amém. Deixa eu organizar aqui os meus papéis. Abramos nossas Bíblias em Juízes 13. Nós vamos ver um pouquinho da história de Sansão. Algumas atitudes que Sansão teve e essas atitudes nos ensinam a também não fazê-las, né? Aquilo que o procedimento que Sansão teve naquela época vai ser ensinamentos para as nossas vidas. Nessa época em que Sansão nasceu, era a época dos juízes. E Deus sempre levantava juízes para defender o seu povo, para libertar o seu povo das mãos do povo que lhe oprimia. E Deus sempre vinha falando com homens e direcionava esses homens para que eles levassem o povo à vitória, a vencer sobre esse povo que lhes oprimia. E é interessante ver que o Senhor sempre colocava homens que, junto com o seu povo, com o povo de Israel, lutava contra o rei, contra aquela nação que oprimia eles. E com Sansão foi diferente, né? Sansão foi um juiz que lutou sozinho para libertar o seu povo da mão dos filisteus. E é interessante porque Sansão, a mãe de Sansão era estéril, ela não poderia ter filhos. Então, a gente poderia dizer hoje que Sansão, ele nasceu no coração de Deus, né? Ele foi concebido primeiro no coração de Deus, para depois ser entregue ao povo de Israel, para o povo de Deus ser liberto da mão dos filisteus. Vamos ler. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso ele os entregou na mão dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso, tenha cuidado e não beba vinho nem bebida forte, e não coma nenhuma comida impura, porque eis que você ficará grávida e dará à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio falar comigo. A sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não perguntei de onde ele vinha, e ele não me disse como se chamava. Porém, ele me disse: eis que você ficará grávida e dará à luz um filho, por isso não beba vinho, nem beba bebida forte, nem coma coisa impura, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor, dizendo: ah, meu Senhor, peço que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer com o menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando ela estava sentada no campo. Porém, Manoá, o marido, não estava com ela. A mulher se apressou, correu e deu a notícia a seu marido. Ela lhe disse: eis que me apareceu aquele homem, quem falou comigo no outro dia. Então Manoá se levantou e seguiu a sua mulher. Quando encontrou o homem, perguntou: você é o homem que falou com esta mulher? Ele respondeu: sim, sou eu. Então Manoá disse: quando se cumprirem as palavras que você falou, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? O anjo do Senhor disse a Manoá: a sua mulher deve se guardar de tudo o que eu disse a ela. Não deve comer nada que procede da videira, não deve beber vinho nem bebida forte, nem comer nada que seja impuro.
ela deve observar tudo o que lhe ordenei. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: permita-nos convidá-lo a ficar conosco. Queremos preparar um cabrito para você. Porém, o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que você me convide, não comerei a sua comida. Mas se você preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor. Acontece que Manoá não sabia que aquele era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: qual é o seu nome? Para que possamos honrar você quando se cumprir aquilo que nos falou. O anjo do Senhor respondeu: por que você me pergunta pelo meu nome, que é maravilhoso? Então Manoá pegou um cabrito e uma oferta de cereais e ofereceu sobre uma rocha ao Senhor, o Deus. E o anjo do Senhor fez algo maravilhoso enquanto Manoá e a sua mulher estavam o observando. Aconteceu que, enquanto a chama que saiu do altar subia para o céu, o anjo do Senhor subiu nela. Ao verem isso, Manoá e a mulher se prostraram com o rosto em terra. Nunca mais o anjo do Senhor apareceu a Manoá nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que aquele era o anjo do Senhor. Manoá disse à sua mulher: certamente vamos morrer, porque vimos Deus. Mas a mulher respondeu: se o Senhor Deus quisesse nos matar, não teria aceito de nossas mãos o holocausto e a oferta de cereais, nem nos teria mostrado tudo isso, nem nos teria revelado essas coisas. Depois a mulher deu à luz um filho e lhe deu o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele em Manaé-Dan, entre Zorá e Estaol. Amém? Então vimos aqui que o Senhor concedeu a essa família o privilégio de ter um filho, Sansão, um filho que veio do coração do Senhor, né? Para que pudesse livrar Israel. E ensinou como eles deveriam criar aquele filho. E pela história, essa família fez exatamente como o Senhor os ensinou, né? Como o anjo do Senhor os ensinou. Ele era um nazireu de Deus, ele não tocava em bebida, ele não tocava em defuntos, né? Nem tomava bebidas alcoólicas, nem cortava o seu cabelo. Então a vida dele era consagrada ao Senhor. E aqui no capítulo 14, a gente vai ver a primeira atitude que Sansão toma, que é um aviso para nós como a gente não deve se comportar, né? Sansão foi a Tímina, onde viu uma das filhas dos filisteus. Voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe: vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, e agora gostaria que a buscassem para ser a minha esposa. Primeira lição: Sansão estava andando por onde não deveria, né? Os seus pés estavam levando aonde ele não deveria. Estava andando pelas terras dos filisteus. E a palavra do Senhor diz que os nossos pés, eles têm que sempre, a gente tem que ter caminhos retos, né? Pés firmes para que sejam desviados do mal, para que a gente não venha a cair no mal. A gente sempre tem que estar prestando atenção aos caminhos que a gente vai, aonde a gente anda, né? Com quem a gente está andando. E os pés de Sansão levou ele para um caminho que não era para ir, e os seus olhos também o fizeram desejar algo que não era para ser desejado, que era uma mulher dos filisteus, do povo que era totalmente contra aquilo que ele tinha aprendido, né? Porque ele era judeu, então ele era criado totalmente diferente e o seu Deus era outro, né? O Deus de filisteus era um Deus pagão e o Deus de Sansão era o nosso Senhor Jesus, o nosso Senhor Deus Jeová. Então ele não jamais poderia se misturar com aquele povo. Mas os seus olhos viram e os seus olhos desejaram aquela mulher. E ele disse para o seu pai e a sua mãe que fosse lá buscá-la, né? E aí os pais perguntou: será que não há mulher entre as filhas de seus parentes ou entre todo o nosso povo para que você tivesse de procurar uma esposa no meio dos filisteus, aqueles incircuncisos?
Mas Sansão disse ao seu pai: busque essa mulher para mim, porque é só dela que me agrado. Então ele colocou ali o coração dele, o desejo dele de ter aquela mulher. E a Bíblia diz que é do nosso coração que procedem todas as coisas ruins, né? É do nosso coração que estão os nossos desejos mais ocultos. E assim Sansão quis que os seus pais fizessem aquilo que ele queria. E assim foi feito. O pai e a mãe de Sansão foi lá procurar os filisteus e trouxe, né, essa mulher. E no meio do caminho, quando Sansão, a história diz que quando Sansão ia com o seu pai e a sua mãe falar com a família da Filisteia, veio um leão, um filhote de leão, né, muito feroz para cima de Sansão. E ali Sansão pegou o leão e rasgou ele ao meio. Rasgou ele ao meio, deixou lá e continuou para a casa da Filisteia. Quando ele chegou lá, ele conversou com a mulher, aqui no capítulo 7, e diz que ele se agradou dela, né? Ele se agradou dessa mulher. Aí, depois de alguns dias, ele voltou de novo na casa dela e ele se lembrou do leão que ele havia matado. Então, ele foi lá ver aquele leão. Quando ele chegou para ver o leão, o corpo do leão que estava ao chão, tinha um enxame de abelhas, e naquele enxame de abelhas tinha feito mel, né? E ele pegou ali os favos de mel e começou a comer, e deu-lhe à sua mãe e deu ao seu pai. E aí, Sansão já começou a se afastar de Deus. Primeiro porque andou em caminhos que não eram para ele andar. Os olhos viram o que não eram para ser vistos, e o coração desejou o que não agradava a Deus, né? A partir daí, ele já começou a sair dos caminhos do Senhor. E agora ele tocou num cadáver, né? Tocou ali naquele cadáver, coisa que ele não podia fazer, porque ele era um nazireu de Deus. Ele não podia tocar em cadáveres. E aí foi feita a festa de Sansão. Sansão se casou com a Filisteia, e a festa ali durava 7 dias, né? A festa, eles festejavam durante 7 dias. E nessa festa, foi feita a festa de acordo com o povo filisteu. Sansão não se deu nem ao trabalho, nem de querer fazer uma festa de acordo com o seu povo. Ele foi para o lado dos filisteus. E a festa foi feita de acordo com os costumes e a tradição dos filisteus. Então, ela durava 7 dias. E naquela festa, os filisteus, sabendo que Sansão estava lá, que Sansão era o noivo, se assentou perto dele, e Sansão fez o enigma para uns jovens que estavam lá, né? Ele começou a fazer um enigma e disse que se eles acertassem o enigma, ele daria um prêmio a eles, que seriam 30 vestes. E assim ele fez. Esses rapazes procuraram a esposa do Sansão e disseram a ela: se você não pedir a Sansão para dizer a gente a resposta do enigma, nós mataremos você e a sua família. E aí essa mulher começou a perturbar Sansão, né? Durante os 7 dias da festa, ela todo dia estava lá no ouvido de Sansão, pedindo a Sansão para que ele contasse a resposta do enigma. Então ele já estava cansado da perturbação e disse para ela, né? Deu a resposta desse enigma que Sansão tinha dado. Então os jovens chegaram para ele e deram a resposta. Então ele foi e disse: eu fui traído, né? Vocês me traíram porque ela contou, vocês perturbaram essa mulher e ela contou a vocês a resposta do enigma. Ele ficou muito chateado, desceu, matou 30 filisteus, tomou a roupa desses filisteus e deu de presente aos rapazes que ele havia dito que daria o prêmio, que seria 30 roupas. E ele foi embora. E é interessante que Sansão era um homem, ele era um gigante, né? A história diz que ele era gigante, ele era um homem muito alto, muito forte, mas muita gente pensa que o poder de Sansão estava nos cabelos, né? Mas não era. Era o Espírito do Senhor que as apoderava de Sansão, né? A presença de Deus que vinha, visitava Sansão,
e ali fazia com que ele tivesse muita força para lutar e matar os filisteus. E aí, aqui no capítulo 15, aí diz que Sansão voltou para casa. Sansão voltou para a sua casa, para a casa dos pais, deixou a mulher. E aí, no belo dia, ele resolveu, disse, estou com saudade da minha mulher, vou lá visitá-la. E aí, Sansão foi visitar a sua esposa. Quando chegou lá, o seu pai não deixou ela entrar no quarto, porque ele falou, eu pensei que você tinha ficado com raiva dela e não queria mais, então eu a dei a seu amigo. E Sansão ficou muito revoltado, né? Ele desceu, pegou 300 raposas, amarrou elas pelo rabo, colocou fogo e jogou na plantação dos filisteus. E ali queimou toda a plantação dos filisteus. E os filisteus ficaram muito revoltados com Sansão. E eles disseram, e agora? Procuraram a mulher, contaram que tinha sido por causa da mulher e do pai da esposa dele. Eles foram lá e mataram a esposa e o sogro de Sansão. E Sansão se escondeu dentro de uma caverna. E os filisteus procuravam ele, chegaram até o povo de Judá e pediram para que Sansão, eles pegassem Sansão e levassem até ele. E o povo de Judá foi lá, falou com Sansão e disse, olha, nós vamos te amarrar. Aí ele pediu para que o povo dele mesmo não matasse ele, que entregasse ele aos filisteus. Eles amarraram Sansão e levaram até os filisteus. Quando Sansão foi chegando até os filisteus, aqui no capítulo 15, versículo 14. Quando Sansão chegou à lei, os filisteus foram gritando ao encontro dele. Mas o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como finhos de linhos queimados, e as amarras que ele tinha nas mãos se soltaram. Achou uma queixada de jumento ainda fresca, pegou-a na mão e com ela matou 1000 homens e disse, com uma queixada de jumento, um montão, outro montão, com uma queixada de jumento matei 1000 homens. Quando acabou de falar, jogou fora a queixada, e aquele lugar foi chamado Ramate-Lei. E aí, a gente vai para o capítulo 16. E fala no capítulo 16 que Sansão comete o mesmo erro que ele havia cometido lá na frente. Ele estava de novo caminhando por lugares que não eram para ele caminhar. E aqui diz que ele viu uma prostituta e ele teve relações com ela. E aí avisaram aos filisteus de novo que ele estava lá em Gaza. E eles tentaram prender Sansão novamente. Eles ficaram a noite toda esperando Sansão, e Sansão dormiu ali. Quando foi meia-noite, ele se levantou, arrancou, eu acho que para nós aqui seriam os umbrais das portas, e saiu levando, carregando e foi embora. Eles não conseguiram matar Sansão. E ali Sansão já estava continuando a fazer coisas que não agradavam ao Senhor. E aí ele conheceu a Dalila, se apaixonou por ela. Dalila também era uma filisteia. Dalila também era do povo que oprimia os filhos de Deus. Sansão de novo estava se misturando com um povo que não agradava a Deus. Sansão estava de novo andando com pessoas que iam contra a vontade do Senhor, que não faziam aquilo que o Senhor queria, que adoravam outros deuses, que não conheciam o nosso Deus como o Deus de toda a terra. E aí, os filisteus, quando souberam que Sansão estava com Dalila, eles procuraram a Dalila e disseram, se você descobrir o segredo de Sansão para nós te damos dinheiro. Nós vamos te dar dinheiro para você nos contar o segredo de Sansão, porque ele é tão forte, porque nenhum filisteu consegue derrotar esse homem. E aí ela todas as noites fazia Sansão dormir no seu colo e contar qual era a força de Sansão. E Sansão por 3 vezes enganava a Dalila. Ela dizia, ele se deitava e ele dizia,
era algo para poder enganar Dalila. E aí ela mandava os filisteus se esconderem. E quando ele pegava no sono, ela gritava: Sansão, lá vem os filisteus. E Sansão se levantava com a força que tinha e derrotava os filisteus. E aí Dalila foi se chateando, porque Sansão estava mentindo para ela, porque Sansão não estava dizendo a verdade. Mas aqui a Bíblia diz, no capítulo 16 e no versículo 16, que ela o importunava e pressionava todos os dias com a mesma pergunta, de modo que a alma dele se angustiou até a morte. A perturbação de Dalila angustiava Sansão, né? Todo dia ela perguntava a mesma coisa, né? Ela ficava ali martelando na mesma história. E Sansão, ele se angustiou até a alma, mas ele não foi capaz de vencer essa angústia. A Bíblia diz que ele se desesperou, está aqui, de uma maneira que ele desejou até a morte, de um modo muito grande. E aí ele contou a verdade para Dalila, né? Ele desprezou aquilo que o Senhor tinha dado a ele. O dom que o Senhor tinha dado a ele, ele desprezou. Ele já vinha desprezando quando estava andando em caminhos que não eram da vontade do Senhor, olhando para coisas que não satisfaziam a vontade do Senhor e desejando coisas que não agradavam ao Senhor. E desobedecendo principalmente. Porque no momento em que ele comeu, que ele tocou em cadáver, ele já estava desobedecendo a Deus. E ali, ele começou a contar. Nunca foi passada uma navalha na minha cabeça, porque sou nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de minha mãe. Se o meu cabelo for cortado, a minha força irá embora. Ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Quando Dalila viu que ele lhe havia confiado o segredo, mandou chamar os governantes dos filisteus. Então Dalila já sabia ali que ali era a verdade, que Sansão já tinha contado a verdade. Então ela mandou chamar, foi logo os governantes, né, dos filisteus. Mandou eles se esconderem e contou o segredo a eles também. E aí a palavra de Deus diz que ela recebeu o dinheiro, ela fez Sansão dormir no colo dele e chamou um homem, o homem raspou a cabeça de Sansão e dali em diante começou a subjugá-lo. Sansão havia perdido toda a sua força. Naquele momento, o Espírito do Senhor tinha saído de Sansão. O Espírito do Senhor não estava mais visitando Sansão naquela hora, porque ele entregou para os filisteus, o bem maior que o Senhor tinha dado a ele, que era a presença dele. Né? Ele entregou, ele não deu valor àquilo que o Senhor tinha dado a ele, que era ser o juiz para resgatar o povo de Israel da mão dos filisteus. E ali os filisteus vieram, acordaram Sansão, furaram logo os olhos dele e levaram ele preso, né? Amarraram ele, colocaram correntes de bronze nos braços de Sansão e colocaram ele para puxar o moinho. Ele ficava em pé e ia empurrando, né, o moinho. Então, irmão, aqui é algo para a gente se pensar. Quando a gente não dá valor às coisas de Deus, àquilo que o Senhor tem nos dado, quando o Senhor nos chama, a gente fica sem destino. Sansão aqui ficou sem destino, cego, sem a presença de Deus e sem um destino. Fazia só rodar, rodar, rodar e rodar. E é assim que muitos de nós ficamos quando nós estamos longe da presença do Senhor. Nós ficamos rodando em círculos, né? Distante daquilo que o Senhor nos chamou, distante da presença de Deus. Desprezamos tudo aquilo que o Senhor nos tem dado, como o Senhor nos tem chamado, e passamos a ser cegos, né? Algemados pelo pecado, porque o pecado, Sansão estava procurando a liberdade dele. Sansão vivia procurando a liberdade, e ele acabou sendo amordaçado pelo pecado.
ele saiu da liberdade que era Deus, porque Deus dava a ele toda a liberdade de servi-lo, ele só tinha que ser obediente ao Senhor. E aí ele foi ser escravo do pecado. Ele passou a ser um escravo do pecado no seu andar, dos seus olhos e dos seus desejos, os desejos do seu coração. E desprezou a presença do Senhor na sua vida. E o diabo escravizou ele ali, fazendo com que ele não visse, não enxergasse mais a glória de Deus e não pudesse mais salvar aquele povo. E aqui a palavra do Senhor diz, no versículo 22 do capítulo 16, que começa uma esperança para Sansão. Deus não havia abandonado o seu povo, apesar de tudo que Sansão tinha feito, de todo o desprezo que Sansão tinha dado ao presente maravilhoso que o Senhor tinha dado a ele, mas o Senhor ainda tinha um propósito para Sansão. No versículo 22 diz, mas o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. A gente vê ali a esperança que o Senhor não abandonou totalmente Sansão. O Senhor ainda tinha o desejo de livrar o seu povo dos filisteus. E aí Sansão, como todos aqueles que vivem longe do Senhor, ele passou a ser visto como um palhaço pelos filisteus, né? Os filisteus passaram a exaltar o seu Deus pelo que Sansão tinha feito, por tudo que como Sansão tinha agido. E os filisteus diziam que eles tinham conseguido derrotar Sansão por causa do seu Deus, que o seu Deus tinha entregado o inimigo nas mãos dele, e que o Senhor que o Deus dele ia destruir tudo, e eles tinham alegria no coração deles. Então é assim, irmãos, que o inimigo de nossas almas fica, quando a gente vive uma vida de pecado, quando a gente se deixa oprimir pelo pecado. Ele se sente satisfeito, ele se alegra, ele se sente vitorioso quando a gente dá lugar ao pecado e a gente deixa que o pecado domine as nossas vidas. Quando a gente se afasta da presença de Deus, ele se sente alegre, ele acha que triunfou sobre as nossas vidas. E aí eles mandaram trazer, se reuniu todo o povo se reuniu, né? Como se fosse uma espécie de um cenáculo, e levaram Sansão para servir de palhaço para eles ficarem zombando da vida de Sansão. E aí Sansão pediu para que o rapaz que estava o guiando até o lugar colocasse ele perto das colunas daquele lugar. E ali Sansão ficou. E naquela hora Sansão se lembrou do nosso Deus. Naquela hora Sansão se lembrou, né, de tudo que ele foi ensinado, daquele propósito que o Senhor tinha trazido ele à vida, tinha dado ele aos seus pais para que ele fosse um grande juiz sobre a terra, para livrar o povo dele. E aí Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, dá-me força, só mais essa vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus que furaram os meus olhos. Em seguida, Sansão abraçou-se às duas colunas do meio, que sustentavam o templo, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda na outra, e disse: que eu morra com os filisteus. E empurrou com toda a sua força, e o templo caiu sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, foram mais os que Sansão matou quando morreu do que os que ele havia matado durante toda a sua vida. Sansão julgou Israel durante 20 anos. Talvez fosse o propósito de Deus que Sansão ficasse mais tempo, né, lutando a favor do povo de Deus. Mas Sansão se entregou aos desejos do seu coração. Aquilo que era agradável ao seu coração, Sansão se entregou. E aí ele se afastou da presença de Deus, como eu já falei, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, deu a Sansão mais uma chance. E assim o Senhor tem feito conosco, com cada um de nós.
Todos os dias o Senhor nos chama ao arrependimento, a nos arrepender de tudo aquilo que nós temos praticado, de tudo aquilo que nós temos feito e o caminho que muitas vezes nós seguimos que desagrada ao Senhor. Ele nos chama de todas as maneiras e modos. E muitas vezes a gente é que não quer escutar, né? Às vezes o Senhor usa um irmão, o Senhor usa um louvor, usa a palavra, e a gente não se dá conta daquilo. A gente não quer. Na verdade, a gente quer satisfazer os desejos dos nossos corações. E a gente vive no tempo da graça. Ainda há tempo. Mas a gente não sabe até quando. Até quando esse tempo vai? O Senhor pode voltar daqui a minutos, daqui a segundos. Por isso que a palavra de Deus diz que a gente tem que estar preparados, porque nós não sabemos o dia e nem a hora que o Senhor virá, né? Temos que estar vigilantes, porque nós não sabemos. Então, irmãos, eu trouxe a história de Sansão para que a gente aprenda, para que a gente veja. Você, quando chegar em casa, releia de novo essa história e medite sobre isso, porque muitas vezes a gente vai para longe dos caminhos do Senhor e a gente não se dá conta que a gente está se distanciando da presença de Deus, porque a gente vive numa época em que tudo não vale nada. O espírito do nosso tempo é que, isso aqui não vale nada, isso aqui é uma besteira, isso aqui o Senhor não se importa. E às vezes a gente começa a entrar no mundo de pecado, no mundo que não agrada ao Senhor, e a gente se afasta. Quando nós vemos, nós estamos igual a Sansão, cegos, só rodando, feito baratas tontas, sem ir a lugar nenhum, né? E a presença do Senhor saindo de nossas vidas. Então, o Senhor, nessa noite, nos chama, a cada um de nós, né? Porque todos os dias nós precisamos ser mudados, precisamos ser modificados. Todo dia a gente tem que fazer morrer o velho homem, para que o homem novo viva dentro de nós. E todos os dias a gente precisa ser transformados pela renovação da palavra de Deus, né? E essa palavra é quem produz em nós o arrependimento, né? Ouvir a palavra de Deus é que nos traz arrependimento e nos mostra qual o caminho nós devemos seguir. Então, irmãos, se hoje a palavra de Deus diz, se hoje escutares a palavra de Deus, não endureçais os vossos corações. Que essa palavra entre no seu coração, no meu coração, e que ela produza o fim que o Senhor tem destinado a ela. Em nome de Jesus, amém.